Meu Deus! O grito do Ricardo foi uma coisa de louco. Ecoou pela mansão inteira e todo mundo simplesmente gelou. Os empregados, todos em fila, não se atreviam nem a respirar. Dava para sentir o medo no ar, sabe? E o silêncio que veio depois do grito foi pior ainda. Só se ouvia um relógio antigo fazendo tic-tac, como se estivesse contando os segundos para alguma coisa muito ruim acontecer. Ricardo andava de um lado para o outro, bufando de raiva. É que tinha sumido uma joia, um bracelete de diamantes da mãe dele, uma peça que valia uma fortuna e tinha um valor sentimental enorme. E na cabeça dele, a culpa só podia ser de uma pessoa, alguém de fora, alguém que não era daquele mundo de luxo. Ele começou a olhar para a fila de funcionários, um por um, com um olhar que dava até arrepio. Ele estava caçando, procurando o alvo mais fácil para descontar toda aquela fúria. E a tensão só aumentava. E claro, os olhos dele tinham que parar em alguém. E pararam justamente em Ana. Ela era a novata, a que tinha menos tempo de casa. Coitada! Na hora ela sentiu um frio na barriga, uma sensação horrível. Por que ele estava olhando para ela? Ela não tinha feito nada. Ela só queria fazer o trabalho dela em paz e voltar para casa para o seu filho. Mas o olhar de Ricardo não queria saber de nada disso. Ele não via a Ana, a mãe, a trabalhadora. Ele via a faxineira, a mais pobre, a mais vulnerável. E para ele era simples. Se ela era pobre, ela era a culpada. Pelo amor de Deus, que injustiça! Ele a julgou ali, na frente de todo mundo, sem uma única prova, só pelo preconceito dele. Ela sentiu os olhares dos outros colegas em cima dela. E o mundo dela começou a parecer muito, muito pequeno e assustador. Foi você, ele disse. A voz dele era baixa, mas cortava como vidro. Não era uma pergunta, gente, era uma acusação, uma sentença. Ana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar sumiu. Eu não fiz nada, seu Ricardo. Ela conseguiu dizer, mas a voz saiu fraquinha, sussurro. Ricardo nem piscou. Ele chegou mais perto dela, tão perto que ela podia sentir a raiva que vinha dele. Confessa, ladra, sei que foi você, ele gritou na cara dela. A palavra ladra ficou zumbindo na cabeça de Ana. Lágrimas começaram a encher seus olhos, mas ela se segurou. Não ia dar esse gosto a ele. Ela não ia chorar, mas por dentro ela estava se quebrando em 1000 pedaços. Ser humilhada daquele jeito, ser chamada de ladra na frente de todos, era uma dor que ela nunca tinha sentido antes na vida. As lágrimas que ela tanto segurou começaram a escorrer pelo rosto, quentes e silenciosas. Como ele podia fazer uma coisa dessas? Ela pensou no seu filho, no pequeno Mateus. Tudo o que ela fazia, cada hora de trabalho pesado, era por ele. Para que ele tivesse um futuro, para que ele nunca sentisse vergonha da mãe. E agora? Agora esse homem rico a estava marcando como uma criminosa. A humilhação era uma dor física, um aperto no peito que não a deixava respirar. Ricardo, por favor, eu juro pela vida do meu filho, eu nunca roubaria nada. Ela implorou, a voz já embargada pelo choro e pelo desespero. Mas as palavras dela não valiam nada para ele. Ricardo não queria saber da verdade. Na cabeça dele, a história já estava pronta e Ana era a vilã. A pobreza dela era a única prova que ele precisava. Lá do alto da escada, escondida na sombra, Letícia via tudo. O rosto dela estava branco, parecia papel. Ela tampava a boca com a mão, tentando abafar o som do próprio choro. Ela conhecia o pai, conhecia aquela raiva fria que não perdoava ninguém. Mas ela nunca tinha visto ele ser tão cruel com alguém tão indefeso. Ana parecia tão pequena, tão frágil diante daquela fúria toda. Letícia sentiu um enjoo, uma vontade de correr e gritar para ele parar, mas ela não conseguia se mexer. O medo do pai era uma coisa que a paralisava desde pequena. Ela sabia que se tentasse fazer alguma coisa, aquela raiva toda ia se virar contra ela.
Então ela ficou ali, quieta, só assistindo aquela injustiça horrível acontecer. E a culpa começou a crescer dentro dela, um veneno amargo, porque seu silêncio a tornava cúmplice de tudo aquilo. Ricardo nem ligou para o choro de Ana. Com um gesto de nojo, ele mandou os seguranças: revistem o armário dela e a bolsa dela agora. Os dois homens, grandes e sem expressão, foram na hora. Um foi para o vestiário e o outro foi até Ana e pegou a bolsa dela sem nenhuma delicadeza. Nossa, que humilhação! Ana sentiu como se estivessem invadindo a vida dela. Dentro daquela bolsa surrada estava tudo o que ela tinha: a carteira com os trocados, a foto do filho, o lanche que ela tinha trazido de casa. Coisas simples da vida dela, agora jogadas em cima de uma mesa chique para todo mundo ver. Ela fechou os olhos com força, querendo sumir dali. O silêncio na sala era total, todo mundo esperando para ver o que ia acontecer. Ana só rezava para aquele pesadelo acabar logo. O segurança virou a bolsa dela de cabeça para baixo. Os poucos pertences de Ana caíram sobre a mesa de madeira caríssima, parecendo tão pobres e fora de lugar. A foto do Mateus, sorrindo, parecia rir da situação toda. E o que eles acharam? Nada. Exatamente nada. Nem uma joia, nem dinheiro, nada suspeito. O outro segurança voltou do vestiário e falou a mesma coisa. Não encontramos nada, senhor. Por um segundo, só um segundinho, Ana sentiu uma ponta de esperança. Pronto, agora ele vai ver que errou, ela pensou. Ela olhou para o rosto de Ricardo esperando ver algum sinal de arrependimento. Mas que nada. O que ela viu foi ainda pior. O rosto dele não era de alívio, era de mais raiva ainda. Raiva por ter sido desafiado, por a realidade não ter confirmado a certeza dele. Para um homem como Ricardo, não ter provas não significava que a pessoa era inocente. Significava que a ladra era esperta. Ela deve ter escondido em outro lugar. Ou já passou para algum comparsa, ele falou com uma certeza que dava nojo. Não me interessa. Não quero uma ladra na minha casa. Ele se virou para Ana com um desprezo que doía na alma. Você está demitida. Pega suas coisas e some daqui, agora. A palavra demitida foi como o golpe final. Sem aquele emprego, como ela ia pagar o aluguel? Como ia comprar comida para o Mateus? Era o fim. Ana sentiu as pernas bambas, sem força nenhuma. Ela não conseguia se mexer, não conseguia pensar direito. Estava presa num pesadelo. E o monstro na frente dela era um homem rico que podia destruir a vida dela. Com 3 palavras, e ele tinha acabado de fazer isso. Mas a crueldade dele não parou por aí. Demitir era pouco. Ele queria esmagá-la. Queria fazer dela um exemplo para mais ninguém nunca mais, nem pensar em tocar no que era dele. Com uma calma de dar medo, ele pegou o telefone. Estou ligando para a polícia, ele anunciou, mas olhando direto para Ana para ver o desespero no rosto dela. E funcionou. O pânico tomou conta dela. Vou garantir que você nunca mais arrume um emprego. Vou acabar com a sua reputação. Quando eu terminar, você vai se arrepender do dia em que nasceu. Polícia? Ficha na polícia? Isso seria uma marca para o resto da vida. Seria o fim de qualquer chance de um futuro para ela e para o filho. Ninguém contrata alguém acusado de roubo, ainda mais por um homem tão poderoso. Letícia, lá de cima, sentiu o sangue sumir do rosto. Polícia? O pai dela ia mesmo fazer aquilo por causa de um bracelete? E aí, uma imagem veio na cabeça dela. O irmão Marcos. Nos últimos dias, andava estranho, pedindo dinheiro, falando de gente perigosa, de dívidas. Uma suspeita terrível, horrível, começou a nascer na mente dela. Será? Não, não podia ser. O Marcos era complicado, mas fazer uma coisa dessas? Ela ficou ali, dividida. De um lado, a lealdade pela família. Do outro, a imagem daquela mulher inocente sendo destruída. A culpa que ela sentia se transformou numa dor aguda. O silêncio dela estava ajudando a condenar Ana.
Mas o que ela podia fazer? Peitar o pai. Era a coisa que ela mais temia no mundo. E o medo venceu. Ela continuou parada como uma estátua de covardia. Aos poucos, os outros empregados foram saindo de fininho, cochichando, sem coragem de olhar para Ana. Deixaram ela lá, sozinha, no meio daquela sala gigante, como se ela tivesse uma doença. Ser abandonada daquele jeito doeu quase tanto quanto a acusação. Em poucos minutos, ela perdeu o emprego, a dignidade, tudo. Ela se abaixou para pegar suas coisas da mesa, as mãos tremendo tanto que ela mal conseguia segurar a foto do filho. O sorriso do Mateus na foto parecia uma cobrança. Como ela ia proteger ele agora? Cada segundo que ela esperava a polícia chegar era uma tortura. Ela só ouvia o tic-tac do relógio e a respiração pesada de Ricardo. Aquela casa, que antes era uma esperança de vida melhor, agora era só o lugar onde a vida dela tinha acabado. Ana já não chorava mais. As lágrimas tinham secado e no lugar ficou uma calma estranha, a calma de quem já perdeu tudo. Ela sabia que não tinha chance. A palavra dela, uma faxineira contra a de um milionário, era uma piada. A justiça não foi feita para gente como ela. Ela abraçou a bolsa com força, um gesto pequeno para tentar se proteger. Ela só pensava em como ia contar aquilo para o Mateus. Como ia olhar nos olhos do filho e dizer que a mãe dele estava sendo tratada como uma bandida. A dor no coração dela era tão grande, tão forte, que ela achou que ia desmaiar. Mas ela se segurou. Pelo Mateus, ela tinha que aguentar firme. Tinha que enfrentar o que viesse pela frente, por mais terrível que fosse. Ela precisava ser forte por eles dois. Lá longe, ela começou a ouvir uma sirene. O som foi chegando mais e mais perto. O som que anunciava o fim de tudo. Ricardo deu um sorrisinho de lado, satisfeito. Para ele, a ordem do mundo dele estava sendo restaurada. A peça que não se encaixava no quebra-cabeça dele estava sendo removida e jogada fora. Ana olhou para ele uma última vez, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Como alguém podia ter tanto e ser tão pequeno por dentro? A porta da frente se abriu e 2 policiais entraram. Eles olharam para Ricardo, depois para Ana. Não precisou de muita explicação. A cena era clássica. O homem rico e a empregada pobre. A história de sempre. Para os policiais, era só mais uma ocorrência. Para Ana, era o dia em que a vida dela acabou de verdade. Os policiais vieram na direção dela. "A senhora vai ter que nos acompanhar", disse um deles com a voz firme. Ana só balançou a cabeça, confirmando. Não tinha mais voz para falar. Ela não resistiu, não adiantava nada. Deixou que eles a levassem para fora da mansão. Ela passou por todos aqueles móveis caros, pela decoração chique, que agora pareciam monstros olhando para ela. Cada passo era um sacrifício. A luz do dia lá fora até doeu nos olhos dela. O mundo continuava normal. Ninguém sabia do inferno que ela estava passando. Ela viu a viatura da polícia ali, parada, esperando por ela. Era real. Tudo aquilo era real. Iam levá-la para a delegacia, tirar foto, pegar as digitais. Uma ladra. A palavra não saía da cabeça dela, martelando sem parar. Enquanto um dos policiais abria a porta de trás da viatura, Ana olhou uma última vez para a mansão e lá em cima, numa janela do 2º andar, ela viu um rosto. Era a filha do Ricardo, a Letícia. Os olhos das duas se cruzaram por um segundo. E nos olhos da menina, Ana não viu o nojo que viu no pai. Ela viu outra coisa. Ela viu medo e viu culpa. Parecia que a menina escondia alguma coisa, mas foi rápido demais. Letícia saiu da janela, sumiu. O policial colocou Ana dentro do carro e a porta bateu. O som foi seco, definitivo. Era o som da liberdade dela acabando. Enquanto o carro se afastava, levando Ana para a delegacia, para um futuro que parecia não existir mais,
Ela não conseguia esquecer a imagem daquele rosto na janela. A delegacia era um lugar frio e cinzento. Tiraram as impressões digitais de Ana, uma por uma. A tinta preta sujando seus dedos e, parecia, a alma dela também. Depois veio a foto. "Olhe para frente", disse o fotógrafo sem emoção nenhuma. E ela olhou, mas o rosto na foto não parecia o dela. Era o rosto de uma criminosa, com os olhos inchados de chorar e cheios de um medo que ela nunca tinha sentido antes. Passou a noite numa cela pequena, com um cheiro ruim, abraçada aos próprios joelhos, tremendo de frio e de pânico. Cada barulho do lado de fora a fazia pular de susto. A única coisa que passava na cabeça dela era o Mateus. Meu Deus, o que seria do filho dela? Com quem ele estava? A vizinha tinha prometido cuidar dele, mas por quanto tempo? A noite foi a mais longa da vida de Ana, uma tortura sem fim, onde cada minuto parecia um ano. Ela só queria que o sol nascesse para acabar com aquela escuridão. No dia seguinte, ela foi liberada para responder ao processo em liberdade, mas a liberdade tinha um gosto amargo. Quando voltou para sua rua, para seu bairro simples, as coisas já não eram as mesmas. Os vizinhos, que antes a cumprimentavam com um sorriso, agora desviavam o olhar. Alguns fechavam a porta quando ela passava, outros cochichavam nas janelas. A notícia tinha se espalhado como fogo. A faxineira que roubou o patrão milionário. Era isso que ela era agora. Não importava que não houvesse provas. A palavra de um homem como Ricardo valia mais do que a vida inteira de honestidade dela. Quando ela finalmente abriu a porta de casa e abraçou o Mateus, ela desabou a chorar. O menino, sem entender direito, apenas a abraçava de volta. "Por que você está chorando, mamãe?" E o que ela podia responder? Como explicar para uma criança que o mundo podia ser tão injusto? Os dias que se seguiram foram um borrão de desespero. Ana tentou procurar outro emprego, qualquer coisa, uma faxina, lavar pratos, mas as portas se fechavam na cara dela. A história da acusação a seguia como uma sombra. Ninguém queria contratar uma ladra. O dinheiro que ela tinha guardado foi acabando, e o medo de não ter como alimentar o filho começou a se tornar real. Ela recebeu a primeira intimação. O processo estava correndo e ela precisava de um advogado. Mas como? Advogados custam caro e ela mal tinha dinheiro para o pão. A única opção era a defensoria pública. Ela foi até lá, cheia de uma pequena esperança, mas o que encontrou foi um defensor sobrecarregado, com pilhas e pilhas de processos na mesa. Ele a ouviu com um ar cansado, quase sem interesse. A história dela era só mais uma entre tantas outras. O defensor público foi brutalmente honesto. "Dona Ana, a senhora não tem como provar sua inocência. É a sua palavra contra a de um homem muito poderoso. Eles têm os melhores advogados, testemunhas. A senhora não tem nada." Aquelas palavras foram um balde de água fria. "O melhor que a senhora pode fazer", ele continuou, "é se declarar culpada. Eu consigo um acordo, talvez uma pena leve, serviço comunitário. É melhor do que arriscar e ir para a cadeia por anos." Ana não podia acreditar no que estava ouvindo. Confessar um crime que ela não cometeu? Para sempre carregar aquela mancha no nome dela e na vida do seu filho? Ela sentiu uma raiva subir pela sua garganta, uma força que ela não sabia que tinha. "Não", disse ela, a voz firme pela primeira vez em dias. "Eu não vou confessar nada. Eu sou inocente e eu vou provar." O defensor apenas deu de ombros, como quem diz, "A senhora que sabe." Ana saiu da defensoria sabendo que estava completamente sozinha. Se a própria justiça não estava do lado dela, então ela teria que ser sua própria advogada. Foi uma decisão maluca, desesperada, mas era a única que ela tinha. No dia seguinte, em vez de procurar emprego, ela foi para a biblioteca pública no centro da cidade. Era um lugar silencioso, cheio de livros com cheiro de poeira. Ela nunca tinha sido uma grande leitora, mal tinha terminado o ensino médio.
Mas ali, ela sentiu que talvez pudesse encontrar uma arma para lutar. Pediu ajuda a uma bibliotecária, uma senhora gentil, que lhe mostrou a seção de direito. Os livros eram grossos, as palavras eram difíceis, complicadas. Código Penal, Processo Civil, habeas corpus. Parecia outra língua, mas Ana não desistiu. Com um caderno e uma caneta, ela começou a copiar, a ler, a tentar entender. Enquanto Ana passava os dias mergulhada nos livros, tentando decifrar as leis, na mansão dos ricos a vida seguia, mas não para todos. Letícia não conseguia mais dormir direito. Toda noite ela tinha o mesmo pesadelo. Ana sendo arrastada para a viatura, e os olhos dela cheios de tristeza e acusação, a encarando. Ela emagreceu, perdeu a cor. Vivia trancada no quarto, desenhando figuras sombrias em seu caderno. A culpa era uma coisa física, uma pedra no peito dela. Ela não aguentava mais ver o pai agindo como se nada tivesse acontecido, falando de negócios, de festas, enquanto uma mulher inocente estava com a vida destruída por causa da família deles. Ela sabia que precisava fazer alguma coisa. Precisava saber a verdade inteira. E só havia uma pessoa que podia contar. O irmão dela, o Marcos. Uma noite, ela tomou coragem. Foi até o quarto dele e bateu na porta. Marcos estava jogando videogame, o som das explosões enchendo o quarto. Ele pareceu surpreso em vê-la ali, parada na porta, com o rosto sério. "Que foi, Letícia? Perdeu alguma coisa aqui?" Ele disse, sem tirar os olhos da tela. Ela respirou fundo. "Desliga isso, Marcos. A gente precisa conversar." O tom dela era tão grave que ele obedeceu. O silêncio que ficou no quarto era pesado. Letícia não fez rodeios. Ela olhou bem nos olhos dele e perguntou, a voz tremendo um pouco. "Foi você, não foi? O bracelete da vovó. Foi você que pegou." Marcos ficou pálido. Ele tentou rir, disfarçar. "Você tá louca? Claro que não. Por que eu faria isso?" Mas os olhos dele não conseguiam sustentar o olhar dela. Ele estava mentindo. E ela sabia. Letícia não recuou. Ela continuou ali, parada, esperando. Ela conhecia o irmão. Conhecia aquele jeito dele de desviar o olhar quando... "Marcos, fala a verdade. Eu vi como você ficou no dia que a Ana foi presa. Eu sei que você está metido com gente errada, que você está devendo dinheiro." Cada palavra dela parecia tirar uma camada da armadura dele. No final, ele não aguentou. Desabou. Começou a chorar, um choro de menino, não de um rapaz de 16 anos. E no meio dos soluços, a confissão veio. "Fui eu, tá legal? Fui eu." Aquelas palavras, mesmo que ela já esperasse por elas, atingiram Letícia com força. Era verdade. O pesadelo era real. A família dela tinha destruído a vida de uma inocente para proteger um ladrão. O próprio irmão dela era o ladrão. Marcos, entre lágrimas, contou a história toda. Ele tinha se envolvido com uns agiotas, gente perigosa. A dívida foi crescendo e as ameaças começaram. Eles disseram que, se ele não pagasse, iam fazer mal a ele, talvez até à família. Ele entrou em pânico. Não podia pedir ajuda ao pai. Ricardo o mataria, ou pior, o humilharia. Diria que ele era para a família. Então ele viu o bracelete. Foi um impulso, uma decisão estúpida. Ele achou que podia pegar, vender, pagar a dívida e depois dar um jeito de comprar outro igual, sem que ninguém percebesse. Um plano infantil, desesperado. "Eu não sabia o que fazer, Lê. Eu estava com muito medo", ele dizia soluçando. Letícia ouvia tudo, o coração apertado de pena e de nojo ao mesmo tempo. Pena pelo irmão, tão fraco e perdido. Nojo pela bagunça que ele tinha criado. E então veio a parte mais cruel. Marcos parou de chorar e olhou para a irmã com os olhos cheios de medo. Ele começou a manipulá-la. "Você não pode contar para ninguém, Letícia. Pelo amor de Deus, não pode. O papai me mata, ele me expulsa de casa, me deserta. Minha vida vai acabar."
Ele se agarrou ao braço dela, desesperado. Pensa bem, Lê. É a minha vida contra a dela. A vida de uma faxineira qualquer que ninguém nem conhece. Daqui a pouco todo mundo esquece. Mas a gente, a nossa família, o papai nunca ia perdoar um escândalo desses. Aquela frase, a vida de uma faxineira qualquer não importa, foi como um soco no estômago de Letícia. Era exatamente o que o pai deles pensava. A arrogância, o desprezo pelos outros, estava nos dois. Era o veneno da família deles. Letícia ficou paralisada. De um lado, a verdade, a justiça. A imagem de Ana, inocente, sofrendo. Do outro, o irmão, o sangue dela, implorando por ajuda. E, acima de tudo, a sombra do pai. Ela imaginou a fúria de Ricardo se descobrisse a verdade. O escândalo, a vergonha, a imagem de família perfeita que ele tanto prezava, destruída. Ele nunca os perdoaria. Nem a Marcos, por ter roubado, nem a ela, por ter exposto a sujeira. O medo era uma coisa física que a sufocava. Ela olhou para o irmão, chorando, e se sentiu a pior pessoa do mundo. Naquele momento, a coragem dela sumiu. Ela só queria que tudo aquilo desaparecesse. Ela queria proteger o irmão, queria evitar a ira do pai. E para isso, ela teria que fazer uma coisa terrível. Teria continuar em silêncio. Tá bom, Marcos. Ela sussurrou a voz fraca. Eu não vou contar nada. A promessa saiu da boca dela como um veneno. Marcos a abraçou, aliviado, agradecendo. Mas para Letícia, aquele abraço parecia o de uma cobra. Ela saiu do quarto dele se sentindo suja, como se tivesse vendido a alma. O segredo agora não era só dele, era dela também, e pesava uma tonelada. Cada dia que passava, cada refeição em silêncio na mesa de jantar era uma tortura. Ela via o pai, tão orgulhoso, justo aos próprios olhos, e sentia vontade de gritar. Ela via o irmão agindo como se nada tivesse acontecido e sentia nojo. A mansão, que sempre foi sua casa, agora parecia uma prisão, um palco para a maior mentira de todas. E ela era uma das atrizes principais. Enquanto isso, na biblioteca, Ana continuava sua batalha solitária. Ela começou a entender algumas coisas. Aprendeu que tinha direito a ver as provas contra ela, que podia chamar testemunhas. Eram vitórias pequenas, mas que lhe davam um pouco de força para continuar. Ela passava horas lendo casos parecidos, tentando encontrar uma brecha, qualquer coisa. Os outros frequentadores da biblioteca já a conheciam. A moça do caso de roubo, eles cochichavam. Mas Ana não se importava. Ela só tinha um objetivo: limpar seu nome. Pelo seu filho. Ela estava cansada, com olheiras profundas, mais magra. Mas seus olhos tinham uma determinação que assustaria Ricardo se ele pudesse ver. Ela não era mais apenas uma vítima. Estava se tornando uma guerreira, mesmo que suas únicas armas fossem livros velhos e a força do seu amor de mãe. Numa tarde chuvosa, o carteiro entregou um envelope na casa de Ana. Era um documento oficial, com o selo do tribunal. As mãos dela tremiam tanto que ela mal conseguia abrir. Era a notificação que ela mais temia. A data do julgamento estava marcada. Seria em 3 semanas, 3 semanas para ela se preparar para lutar contra um gigante. Ela olhou para a data no papel e o mundo pareceu girar. Era real. Iria acontecer. Ela teria que entrar num tribunal e encarar Ricardo, seus advogados caros, o juiz, o júri, sozinha. O peso daquela realidade a esmagou. Como ela, uma simples faxineira, com livros emprestados da biblioteca, poderia ter alguma chance de vencer? O medo voltou com tudo, um monstro gelado se instalando em seu peito. A batalha estava prestes a começar e ela nunca se sentiu tão despreparada. O dia do julgamento chegou. Ana vestiu sua melhor roupa, uma saia e uma blusa simples, mas limpas e passadas. Ela queria parecer digna, não uma vítima. Mas ao entrar no tribunal, toda a coragem que ela tentou juntar pareceu desaparecer. O lugar era imenso,
frio, com paredes altas de madeira escura que pareciam esmagá-la. De um lado, Ricardo estava sentado com seu exército de advogados. Eram uns 4 ou 5 homens de terno caro, cochichando entre si, com pastas cheias de papéis. O advogado principal, um tal de Dr. Almeida, tinha um sorriso arrogante no rosto, um olhar de quem já tinha ganhado a batalha. Do outro lado estava Ana, sozinha, em um banco de madeira duro, com as mãos suando, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela olhou para o juiz, um homem de rosto severo, e para os jurados, pessoas comuns que agora tinham o poder de decidir a vida dela. O promotor, um homem que parecia querer muito agradar o lado de Ricardo, começou a falar, e as palavras dele eram como pedras. Ele pintou um retrato de Ana que ela mesma não reconhecia. Falou que ela era uma criminosa calculista que se fez de coitada para conseguir o emprego na mansão com o único objetivo de roubar a família. Disse que ela estudou a rotina da casa, que esperou o momento certo para dar o bote. Era tudo uma mentira, uma história de filme de terror, e ela era a monstra. Ana balançava a cabeça incrédula. Como alguém podia inventar tantas coisas? Ela olhou para Ricardo e ele a encarou de volta com um olhar frio, satisfeito. Ele estava gostando daquilo. Estava se divertindo em destruir a vida dela. Dr. Almeida, o advogado dele, apenas concordava com a cabeça como um maestro regendo a orquestra daquela farsa. Então, começaram a chamar as testemunhas. A primeira foi a governanta da casa, uma senhora que sempre tinha sido gentil com Ana. Mas ali, sentada na cadeira de testemunhas, ela parecia outra pessoa. Estava nervosa, assustada. O Dr. Almeida começou a fazer perguntas cheias de veneno. É verdade que a Ana era muito quieta, quase não falava com ninguém? A governanta concordou. E ela não parecia sempre observar tudo, os objetos, os quadros, como se estivesse avaliando. A mulher hesitou, mas o olhar de Ricardo na plateia a fez dizer que sim. E assim, eles transformaram a descrição de Ana em comportamento suspeito. Transformaram a admiração dela por coisas bonitas que nunca poderia ter em cobiça, em inveja. Era uma covardia. A governanta mal olhava para Ana de tanta vergonha. Ela estava com medo de perder o emprego, e esse medo era maior que a consciência dela. Depois, chamaram um dos jardineiros. A mesma coisa. Fizeram ele contar de uma vez em que Ana perguntou quanto valia um dos carros de Ricardo, que ficava na garagem. Foi uma pergunta inocente, curiosidade de quem nunca viu tanto luxo na vida. Mas nas mãos do Dr. Almeida, virou prova de que ela estava planejando um grande roubo, que o bracelete era só o começo. Cada testemunha subia ali, e com medo de desagradar o patrão, contava meias verdades, ou permitia que suas palavras fossem torcidas, até não significarem mais nada. E Ana só podia assistir, impotente. Cada mentira era um prego a mais no caixão dela. Ela tentava falar, dizer, não foi assim, mas o juiz mandava ela ficar em silêncio. A senhora terá sua vez de falar, ele dizia com impaciência. Mas Ana sentia que quando chegasse a vez dela, ninguém mais estaria interessado em ouvir a verdade. Na plateia, Letícia assistia a tudo, e cada palavra era uma facada no peito dela. Ela tinha insistido para ir, mesmo contra a vontade do pai. Ela precisava ver com os próprios olhos, e o que ela via a deixava doente. Via o pai sentado como um rei, orquestrando aquela farsa toda. Via o Dr. Almeida com sua arrogância, destruindo uma vida sem piscar. E via a Ana, tão sozinha, tão frágil, tentando lutar contra uma onda gigante que ia afogá-la. A vontade de Letícia era de se levantar no meio de todo mundo e gritar a verdade. Gritar que o ladrão estava em casa, jogando videogame e não ali, sendo julgado. Mas o medo ainda era uma mordaça na boca dela. Ela olhou para o pai e ele a encarou de volta.
O olhar dele era um aviso claro. Fique na sua, não se atreva. E ela, mais uma vez, obedeceu. Finalmente, chegou a vez de Ana falar. Ela se sentou na cadeira de testemunhas, as pernas tremendo. Ela respirou fundo e tentou contar a sua história. Falou com a voz simples do coração. Contou sobre sua vida, sobre o Mateus, sobre como a honestidade era a única coisa que a mãe dela tinha deixado de herança. Eu nunca roubaria nada de ninguém. Eu prefiro passar fome a alimentar meu filho com dinheiro sujo, ela disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. As palavras dela eram sinceras. Talvez ela tenha tocado o coração de um ou dois jurados. Por um momento, uma pequena esperança brilhou. Mas então, o Dr. Almeida se levantou para interrogá-la. E o pesadelo recomeçou, pior do que antes. Ele era um tubarão, e ela era a presa. Dona Ana, ele começou, com uma voz falsamente gentil. A senhora disse que estava passando por dificuldades financeiras, não é mesmo? Ana confirmou. Contas atrasadas, aluguel, o medo de não ter o que dar para o seu filho comer. A senhora não estava desesperada por dinheiro? Ele falava alto, para todo o júri ouvir. Ele pegou a necessidade dela, a luta diária de qualquer mãe pobre, e a transformou em motivo para um crime. Ele a fez parecer uma coitada perigosa, alguém que, por desespero, seria capaz de qualquer coisa. Ana tentava se explicar, dizer que dificuldade não era atestado de desonestidade, mas ele a interrompia, a cortava, não a deixava completar uma frase. Ele era rápido, esperto e estava jogando um jogo sujo que ela não sabia jogar. A humilhação final veio quando ele pegou os cadernos de Ana, as anotações que ela tinha feito na biblioteca. O defensor público tinha sido obrigado a entregá-los como parte do caso. Dr. Almeida folheou os cadernos com uma cara de deboche. E é verdade, dona Ana, que a senhora, sem nenhuma formação, sem faculdade, achou que podia se defender sozinha lendo alguns livros velhos na biblioteca? O jeito que ele falou fez algumas pessoas no tribunal darem risadinhas. A senhora, uma faxineira, realmente acreditou que podia entender de leis melhor do que todos nós aqui. Ana ficou vermelha de vergonha. Ele não estava só a acusando de um crime, estava a humilhando por ser pobre, por tentar lutar, por sonhar em ter uma chance. O juiz o advertiu pela falta de respeito, mas o estrago já estava feito. Ana olhou para o rosto dos jurados, e o que ela viu ali acabou com o resto de esperança que ela tinha. Ela viu pena, mas uma pena com desprezo. Viu desconfiança, viu que eles estavam acreditando na história que o Dr. Almeida estava contando, a história da faxineira coitadinha, mas perigosa e ressentida, a história que fazia muito mais sentido para eles do que a verdade. A verdade era simples demais. O filho do milionário roubou e a faxineira levou a culpa. Mas a mentira era muito mais interessante e vinha embalada em ternos caros e palavras difíceis. Naquele momento, Ana entendeu. Ela não estava sendo julgada pelo que fez, mas pelo que ela era. Uma mulher pobre e sem poder, no lugar errado, na hora errada. E contra isso, não havia defesa. Letícia não aguentava mais. Ela se levantou de repente, sentindo que ia vomitar. Saiu correndo do tribunal para o corredor. Ela se encostou na parede, tentando respirar. O que estavam fazendo com aquela mulher era uma tortura. E ela era cúmplice. A promessa que fez ao irmão, o medo que sentia do pai, tudo aquilo parecia tão pequeno e egoísta agora. Ela era uma covarde que estava deixando uma inocente ir para a cadeia para proteger a própria pele e a de um ladrão. Ela socou a parede com raiva de si mesma. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ela repetia para si mesma, baixinho. Mas como? Como encontrar a coragem que nunca teve na vida? O som do martelo do juiz, batendo lá dentro, a fez estremecer. O tempo estava acabando.
O julgamento continuou por mais alguns dias, mas já estava decidido. Era só um teatro para cumprir as formalidades. O promotor fez suas alegações finais, chamando Ana de loba em pele de cordeiro e pedindo a pena máxima. Disse que ela era um perigo para a sociedade, uma pessoa que se aproveitava da bondade dos outros. O defensor público de Ana tentou argumentar, mas seu discurso foi fraco, sem vida. Ele mesmo não parecia acreditar na inocência dela. Estava apenas cumprindo seu papel, sem nenhuma paixão, sem nenhuma convicção. Para ele, o caso já estava perdido desde o começo. E para Ana, cada palavra dita naquele tribunal era mais uma pá de terra sendo jogada sobre ela. Ela se sentia enterrada viva, sob o peso de mentiras que ela não podia desmentir. No último dia, o juiz se dirigiu a Ana. A ré tem algo a dizer em sua defesa antes que o júri se retire para deliberar? Ana se levantou, as pernas bambas, todos os olhos estavam nela. Ela olhou para o juiz, para os jurados, para Ricardo. Ela abriu a boca para falar, mas o que dizer? Que era inocente. Ela já tinha dito isso tantas vezes, que eles estavam cometendo um erro. Eles não se importavam. Então, ela só disse uma coisa, a voz baixa, mas clara. Eu só tenho um filho, e tudo o que eu queria era que ele tivesse orgulho de mim. Depois disso, ela se sentou. Não havia mais nada a ser dito. As lágrimas escorriam em silêncio pelo seu rosto. Ela não estava mais lutando. Ela tinha se rendido. Tinha perdido a fé nos homens e na justiça deles. O juiz parecia impassível. Ele deu suas instruções finais ao júri, resumindo o caso. Mas o jeito que ele falava, a maneira como ele apresentava os fatos, deixava claro de que lado ele estava. Ele dava mais peso às provas da acusação do que à defesa de Ana. Era sutil, mas para quem estava ali era óbvio. Ele estava praticamente dizendo aos jurados como eles deveriam votar. Ricardo, em seu lugar, tinha um leve sorriso no rosto. Estava tudo correndo como ele planejou. O dinheiro dele tinha comprado a polícia, as testemunhas, a promotoria e, ao que tudo indicava, até a imparcialidade do juiz. Era um sistema perfeito, que funcionava para proteger os poderosos e esmagar os fracos. Ana era apenas mais uma peça sendo moída por essa engrenagem cruel e implacável. Letícia voltou para a sala do tribunal bem na hora de ver os jurados se levantando para sair. O clima era pesado, fúnebre. Ela viu o rosto de Ana, um rosto sem expressão, sem esperança nenhuma. Parecia uma estátua de dor, e então ela olhou para o irmão. Marcos também estava lá. Tinha sido obrigado pelo pai a assistir ao espetáculo. Ele estava encolhido na cadeira, pálido, parecendo que ia desmaiar. Os olhos dele encontraram os de Letícia, e neles ela viu o mesmo pânico que sentia. Eles tinham criado um monstro, uma mentira que tinha crescido tanto que agora ia devorar uma pessoa viva na frente deles. A culpa era dos dois, e o peso daquela culpa naquele momento pareceu finalmente se tornar maior do que o medo. Algo dentro de Letícia começou a mudar. O juiz anunciou uma pausa até o júri voltar com o veredito, mas todos ali sabiam qual seria. Era uma questão de tempo. Condenada. A palavra pairava no ar. Ana continuou sentada no mesmo lugar, sem se mexer. Ela nem se despediu do defensor público. Para quê? Ela estava sozinha, completamente sozinha. Olhou para as próprias mãos, as mãos de uma trabalhadora que agora seriam algemadas. Pensou no Mateus, como ele cresceria com uma mãe na prisão, uma mãe marcada como ladra. A dor era tão grande que era quase física. Ela fechou os olhos, esperando o golpe final, a batida do martelo que confirmaria o fim da sua vida. Tudo parecia perdido. Não havia mais para onde correr, não havia mais em quem acreditar. A escuridão estava vindo para engoli-la. Os jurados voltaram para a sala. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir a respiração nervosa das pessoas. Ana sentia o coração bater descontrolado, uma pancada surda no peito.
Ela não olhou para o júri. Manteve os olhos fixos num ponto qualquer da parede de madeira à sua frente. Sua mente viajou para longe dali. Lembrou do dia em que ensinou Mateus a andar de bicicleta, o sorriso do menino, o abraço apertado que ele lhe deu. Lembrou da risada dele. Eram essas pequenas coisas que a mantinham viva, mas que agora pareciam facas no coração. Ela estava se despedindo mentalmente do filho, se preparando para ficar longe dele por anos. Não havia mais esperança, não havia mais luta, apenas uma aceitação fria e amarga do seu destino. Ela estava completamente entregue, esperando o golpe final que acabaria com tudo de uma vez. O chefe dos jurados, um homem de meia idade com um rosto cansado, se levantou. Ele segurava um pedaço de papel nas mãos trêmulas. Ele não olhou para Ana. Limpou a garganta e, com uma voz que parecia sair de um túnel, leu a palavra que todos esperavam. Culpada. A palavra ecoou pelo tribunal, sugando todo o ar que restava. Ana fechou os olhos com força, mas não chorou. As lágrimas já tinham secado. Ela sentiu uma dormência, um vazio. Era isso. Tinha acabado. Do outro lado da sala, Ricardo permitiu-se um pequeno sorriso de vitória, quase imperceptível. Dr. Almeida deu um tapinha discreto nas costas dele, um gesto de missão cumprida. A justiça dos ricos tinha prevalecido como sempre. Para eles, era apenas mais um negócio bem-sucedido. Para Ana, era o fim da linha. O promotor se levantou, ajeitando a gravata, com o ar de quem tinha feito um grande serviço à sociedade. Meritíssimo, começou ele, com a voz alta e cheia de falsa indignação. Diante da clara culpa da ré e da natureza traiçoeira de seu crime, peço a pena máxima prevista por lei. Ele continuou seu discurso, falando sobre como Ana era um exemplo do mal que se esconde sob uma aparência humilde, uma ameaça que precisava ser neutralizada para proteger as famílias de bem. Cada palavra era uma ofensa, uma camada a mais de sujeira jogada sobre o nome de Ana. Ela ouvia tudo aquilo como se estivesse debaixo d'água, os sons distantes, irreais. O homem estava pedindo para trancá-la numa jaula por anos, e o fazia com a maior tranquilidade do mundo, como se estivesse pedindo um café. O juiz ouviu o promotor com atenção, balançando a cabeça em concordância. O olhar dele para Ana era duro, sem nenhuma compaixão. Ele a via exatamente como o promotor a descreveu, uma criminosa perigosa. Ele pegou o martelo, bateu uma vez na mesa para pedir silêncio e começou a falar. A voz dele era grave e potente, feita para intimidar. Diante das provas irrefutáveis apresentadas pela acusação e considerando a gravidade da quebra de confiança, ele começou. Cada palavra era um passo a mais na direção da cela de Ana. Ele falava sobre a importância da propriedade, sobre a decência, sobre como a lei deve ser implacável com aqueles que a desafiam. Era o discurso final, o que precede a sentença. O momento em que ele diria o número de anos, meses e dias que ela passaria longe do filho. Ana não aguentava mais ouvir. Ela apertou os punhos com força, as unhas cravando na palma da mão. Não queria ouvir o número. Não queria ouvir quantos anos da vida do Mateus ela iria perder. Ela fechou os olhos com força, como uma criança que se esconde no escuro para o monstro não a pegar. Ela se encolheu na cadeira, esperando a voz do juiz dizer o número que a condenaria ao inferno. O silêncio pareceu durar uma eternidade. Ela podia sentir os olhares de todos sobre ela, o peso do desprezo, do julgamento. Era o ponto mais baixo da sua vida, o momento de maior solidão e desespero. Ela só queria que acabasse logo, que a dor parasse, que o mundo parasse. Era o fim, ela estava pronta para o golpe. Espere! Uma única palavra, gritada, cortou o ar como um raio. A voz era de uma mulher, clara e desesperada. O juiz parou de falar no meio da frase, chocado. Todos no tribunal se viraram para trás, procurando de onde vinha o som.
Quem, em sã consciência, ousaria interromper uma sentença? Por um momento, houve uma confusão geral. Sussurros, gente se levantando para ver melhor. O som tinha vindo da galeria, da parte de cima onde o público ficava. Ana abriu os olhos, assustada, o coração disparado. O que estava acontecendo? E então, ela viu. Todos viram. Parada no meio da galeria, pálida, tremendo da cabeça aos pés, mas com os olhos em chamas, estava Letícia, a filha de Ricardo. Ricardo se virou na cadeira e, quando viu a filha, seu rosto se transformou. A satisfação deu lugar a uma fúria gelada, a um horror que ele não conseguiu disfarçar. Aquilo não podia estar acontecendo. Um escândalo. Ali, na frente de todos, na frente da imprensa, a imagem de família perfeita que ele passou a vida construindo estava prestes a ser quebrada pela própria filha. Letícia. Ele sibilou, a voz baixa, mas cheia de ameaça. Sente-se, agora. Era uma ordem. O tom de voz que ele usava controlar para tudo e todos ao seu redor. O tom que sempre fez Letícia obedecer, tremer, recuar. Ele a fuzilava com os olhos, tentando controlá-la à distância, tentando forçá-la a voltar a ser a menina medrosa de sempre. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez na vida, Letícia olhou para o pai e não baixou a cabeça. Ela o encarou de volta. O medo ainda estava lá. Ela tremia, era visível. Mas havia outra coisa em seus olhos agora. Determinação. Ela balançou a cabeça negativamente, um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que para os dois, pai e filha, foi como um terremoto. Foi o fim do controle dele sobre ela. Foi o começo da liberdade dela. Ela ignorou o pai completamente, como se ele não estivesse mais ali. Seu foco estava em apenas uma pessoa, o juiz. Ela deu um passo à frente, se apoiando na grade de madeira da galeria para que todos pudessem vê-la e ouvi-la melhor. O destino de Ana, o futuro de sua família, tudo estava nas mãos dela naquele momento. Meritíssimo, me perdoe. Eu sei que não devia... Ela começou, a voz saindo um pouco trêmula, mas ganhando força a cada palavra. Mas eu não posso deixar isso continuar. Este julgamento é uma mentira. A verdade não foi dita aqui hoje. A essa altura, o tribunal inteiro estava em polvorosa. O Dr. Almeida se levantou de um pulo. Protesto, meritíssimo. Isso é um absurdo. Uma tentativa desesperada de tumultuar o processo. Os repórteres que estavam no fundo da sala começaram a se agitar, a tirar fotos. Era a história do ano. O caos estava se instalando. Mas Letícia não parou. Ela ergueu a voz acima do barulho, olhando diretamente para o juiz. Por favor, o senhor precisa me ouvir. Eu preciso testemunhar. Eu sei quem é o verdadeiro ladrão. A última frase caiu como uma bomba no tribunal. O verdadeiro ladrão. O barulho se tornou ensurdecedor. Todos falavam ao mesmo tempo. Ricardo ficou branco. Parecia que ia ter um infarto ali mesmo. Marcos, que estava sentado encolhido num canto da plateia, começou a chorar, baixinho, em pânico. Ana olhava para Letícia sem entender nada. Estava em choque. Aquela menina, a filha do homem que a destruiu, estava dizendo que sabia de tudo. Era um sonho, uma alucinação. Ela não conseguia processar. O juiz começou a bater o martelo na mesa com força, repetidamente. Ordem! Ordem no tribunal! Silêncio! A voz dele era uma trovoada, e aos poucos o barulho foi diminuindo, substituído por uma tensão que podia ser cortada com uma faca. O doutor Almeida não se sentou. Meritíssimo! Isso é inadmissível. A moça está claramente perturbada. Peço que a segurança a retire da sala para que possamos concluir a sentença. Ele estava desesperado para calar Letícia, para abafar a verdade antes que ela viesse à tona. Ricardo também gesticulava para o advogado, com o rosto vermelho de ódio. A situação tinha saído completamente do controle deles, e Letícia continuava lá, parada, esperando. Ela não disse mais nada,
Já tinha dito o que precisava. Agora, a decisão estava nas mãos do juiz. Ele tinha a lei do lado dele. Podia simplesmente ignorar o surto da moça, mandá-la embora e continuar com a sentença. Era o caminho mais fácil, o mais seguro. Manter a ordem, finalizar o caso, ir para casa. Mas o juiz, apesar de sua severidade, era um homem experiente. Ele olhou para o rosto desesperado daquela jovem. Olhou para o pânico no rosto de Ricardo e de seu advogado. Olhou para a confusão e para a chama de esperança que se acendeu nos olhos de Ana. Havia algo ali. Algo estava muito, muito errado naquele caso. Sua consciência, que talvez estivesse adormecida, começou a pesar. Ignorar aquilo seria uma injustiça ainda maior. Seria se tornar cúmplice de uma farsa. Ele respirou fundo, uma decisão se formando em sua mente. O futuro de todos naquela sala dependia do que ele dissesse a seguir. O silêncio voltou a reinar, pesado. Todo mundo esperando a decisão do juiz. Letícia sentia o coração na boca. Será que ele a ouviria? Ou será que todo aquele esforço, toda aquela coragem recém-descoberta, seria em vão? Ela tinha arriscado tudo. A relação com o pai, a segurança do irmão, o futuro da família. Tinha jogado tudo para o alto por uma mulher que mal conhecia, mas cuja inocência gritava dentro dela. Ela se preparou para o pior, para ser expulsa dali e ver Ana ser condenada de qualquer jeito. Mas ela tinha que tentar. Pela primeira vez na vida, ela estava fazendo o que era certo, não o que era fácil. E essa sensação, mesmo no meio do medo, era boa. Era libertadora. Ela sustentou o olhar do juiz, num apelo silencioso. Por favor, me escute, seus olhos pareciam dizer. O juiz pigarreou. Ele olhou para os seus papéis, para o veredito de culpada. Depois, olhou novamente para Letícia. Por um longo momento, ele não disse nada. Apenas observou a cena. A garota tremendo na galeria. O pai fuzilando-a com os olhos. O advogado de defesa suando frio. A ré, Ana, com o rosto molhado de lágrimas, mas com uma expressão de quem viu um fantasma ou um anjo. Havia uma história ali que não estava nos autos do processo. Uma história que tinha sido enterrada sob o peso do dinheiro e do poder. E ele, como juiz, tinha o dever de desenterrá-la. Ou pelo menos de tentar. Era uma quebra de protocolo. Era arriscado. Mas talvez fosse a única chance de a verdadeira justiça ser feita. O silêncio era total. Ana prendeu a respiração. Ricardo cerrou os dentes. Doutor Almeida parecia prestes a explodir. E Letícia esperava. O juiz olhou para o advogado de Ricardo. Doutor Almeida, sente-se e fique em silêncio. A ordem foi seca final. O advogado, chocado, obedeceu. Depois, o juiz se virou para a plateia e olhou diretamente para Letícia. Sua voz soou pelo tribunal, firme e clara, deixando todos em suspense. A sessão está suspensa e eu quero ouvir o que esta moça tem a dizer na minha sala. Agora, a decisão estava tomada. Ele ia ouvi-la. A verdade, que estava sufocada, teria finalmente uma chance de respirar. A sala do juiz era pequena e silenciosa. Tornava a tensão ainda maior. Estavam ali o juiz, Letícia, Ricardo, o doutor Almeida, Ana e o defensor público dela. Ninguém falava nada. Ricardo fuzilava a filha com os olhos numa última tentativa de intimidá-la, mas Letícia não olhava para ele. Seus olhos estavam fixos no juiz. Senhorita, pode começar, disse o juiz, a voz calma, mas firme. Letícia respirou fundo, e a verdade começou a sair, como uma enchente que arrebenta uma barragem. Ela contou tudo, sobre as dívidas de Marcos, sobre os agiotas, sobre o medo que o irmão sentia do pai. Contou como ele pegou o bracelete num ato de puro desespero e como depois a manipulou para que ela ficasse quieta. A cada palavra, o rosto de Ricardo ia perdendo a cor. Letícia não poupou ninguém, nem a si mesma. Eu fui uma covarde, disse ela, as lágrimas finalmente escorrendo.
Eu tive medo do meu pai, e por esse medo eu deixei uma mulher inocente ser destruída. E então ela se virou e olhou diretamente para Ricardo, e a voz dela, antes, a trêmula, ficou forte, cheia de uma mágoa de uma vida inteira. E você, disse ela, apontando para o pai, você nem se importou em saber a verdade. Você olhou para Ana e a única coisa que viu foi uma faxineira, uma ladra em potencial. Você humilhou essa mulher, destruiu a vida dela, porque era mais fácil fazer isso do que admitir que a sua família não é perfeita. Era mais fácil culpar uma estranha do que encarar a verdade sobre o seu próprio filho. A acusação ecoou na sala silenciosa, mais devastadora que qualquer sentença. A reação de Ricardo não foi de raiva, não houve gritos, não houve explosão. Foi algo muito pior. Ele pareceu murchar. O peito estufado de orgulho, as costas retas de poder, tudo isso sumiu. Ele se encolheu na cadeira, o rosto pálido, os olhos sem brilho. Era como se a máscara que ele usou a vida inteira tivesse sido arrancada na frente de todo mundo, e o que sobrou foi um homem velho, fraco e derrotado. Ele não foi destruído por um inimigo, um rival nos negócios. Foi destruído pela verdade dita pela própria filha. O Dr. Almeida, pela primeira vez, estava sem palavras. Olhava para Ricardo, chocado, sem saber o que fazer para consertar aquilo. Não havia o que consertar. A verdade tinha demolido tudo. O império de Ricardo, construído sobre a imagem da perfeição, tinha virado pó. O juiz ouviu tudo em silêncio, o rosto impassível. Quando Letícia terminou de falar, ele olhou para Ana. Dona Ana, disse ele, e pela primeira vez, sua voz tinha um tom de respeito, quase de gentileza. Diante deste testemunho, o veredito anterior está anulado. O caso contra a senhora está encerrado. A senhora está livre. A palavra livre demorou um pouco para fazer sentido na cabeça de Ana. Livre? Depois de tanto tempo vivendo naquele pesadelo? Ela começou a chorar, mas não era um choro de tristeza. Era um choro de alívio, de cansaço, de uma emoção tão forte que ela não conseguia nem dar um nome. Ela olhou para Letícia, a menina rica que ela mal conhecia, menina que tinha acabado de salvar sua vida e não sabia o que dizer. Como agradecer por um milagre? De volta ao corredor do tribunal, o mundo parecia diferente. As pessoas se afastavam para Ricardo passar, mas agora não era com respeito, era com curiosidade, cochichando. Ele passou por Ana sem olhar, o rosto uma máscara de vergonha. Antes que Letícia fosse embora, Ana se aproximou dela. Não sabia o que falar, então ela simplesmente pegou as mãos da menina. Obrigada. Foi a única coisa que conseguiu sussurrar, a voz embargada. Letícia a abraçou, um abraço apertado, desesperado. Me perdoa, ela soluçou no ombro de Ana. Me perdoa por ter demorado tanto. E ali, naquele abraço, duas mulheres de mundos completamente diferentes, uma rica e uma pobre, choraram juntas. Não eram mais patroa e empregada. Eram apenas duas pessoas que tinham sido unidas pela mentira e agora libertadas pela verdade. Foi o ato de compaixão que mudou tudo. Semanas se passaram. Ana tentava voltar à sua vida, mas as coisas não eram fáceis. Mesmo inocentada, a mancha da acusação era difícil de apagar. Alguns vizinhos ainda a olhavam com desconfiança. Arrumar emprego continuava sendo um desafio, mas ela tinha o filho dela e tinha sua dignidade de volta. Isso era o que importava. Numa tarde, quando ela estava em casa ajudando Mateus com o dever de casa, alguém bateu na porta. Quando ela abriu, seu coração gelou. Era Ricardo, sozinho, sem advogados, sem motorista. Ele parecia mais velho, mais cansado. Dona Ana, será que podemos conversar? Ele pediu, a voz baixa, humilde. Ana hesitou, mas o deixou entrar. O homem que quase a destruiu estava ali, parado no meio da sua sala simples, parecendo tão perdido e fora de lugar. Ricardo não pediu desculpas. Talvez ele não soubesse como.
Em vez disso, ele começou a falar sobre o que tinha acontecido. Contou que o testemunho da filha o tinha quebrado, o tinha forçado a olhar para o homem que ele tinha se tornado. E ele não gostou do que viu. Eu passei a vida construindo coisas, empresas, fortuna, ele disse, olhando para as próprias mãos. Mas destruí minha família e quase destruí a sua. Então ele fez uma proposta que deixou Ana sem palavras. Ele estava usando seu dinheiro para criar uma fundação, um instituto para dar defesa de graça para trabalhadores como ela, gente acusada injustamente por patrões poderosos. E ele queria que ela fizesse parte do conselho. Eu não entendo de justiça, dona Ana, mas a senhora entende. A senhora viveu a injustiça na pele. E essa não foi a única proposta. Ricardo olhou para os livros que Ana ainda guardava, os que ela usou para estudar na biblioteca. O que aconteceu no tribunal, a humilhação que meu advogado fez você passar por tentar se defender, aquilo não sai da minha cabeça, ele disse. Você tem uma força que eu nunca vi e tem um senso de justiça maior do que o de todos os advogados que eu já paguei na vida. Ele fez uma pausa e então disse a frase que mudaria a vida dela para sempre. Eu quero pagar uma faculdade de direito para a senhora. Estude, se forme e lute por outras pessoas como a senhora. Transforme a dor que minha família te causou em uma arma para o bem. É o mínimo que eu posso fazer. Ana ficou em choque, completamente sem reação. No começo ela quis recusar. O orgulho dela gritava para não aceitar nada daquele homem. Mas então ela olhou para o Mateus, que ouvia a conversa de longe. Ela pensou em todas as outras Anas por aí, mulheres e homens pobres, sem voz, sendo esmagados pelo sistema todos os dias. Aceitar não era sobre perdoar Ricardo, era sobre dar um novo significado para o seu sofrimento. Era sobre transformar o pior momento da sua vida na sua maior força. Ela aceitou. Aquele momento foi o verdadeiro começo do resto de sua vida. Não era mais sobre sobreviver, era sobre lutar. E agora, ela finalmente teria as armas certas para isso. A justiça tinha falhado com ela, então ela mesma se tornaria a justiça que queria ver no mundo. Alguns meses depois, vemos Ana sentada na primeira fileira de uma sala de aula de faculdade. Ela parece um pouco mais velha que os outros alunos, um pouco mais cansada, talvez. Mas seus olhos brilham com uma esperança e uma determinação que inspirariam qualquer um. Ela abre seu caderno, pronta para a primeira aula de sua nova vida. Ela não é mais a vítima, é uma futura advogada. Em outro lugar da cidade, vemos Letícia. Ela não está numa boutique de luxo, nem numa festa da alta sociedade. Está num centro comunitário, num bairro pobre, pintando um mural com um grupo de crianças. Ela sorri, um sorriso genuíno, leve. Ela finalmente está livre. Livre do pai, do dinheiro, dos segredos. Encontrou seu próprio caminho, longe daquela mansão que era uma prisão dourada. Parece um final feliz, mas a semente do mal que Marcos plantou ainda existe. Numa noite escura, numa rua deserta, vemos Marcos se encontrando com os agiotas. Ele está apavorado. Ricardo cortou todo o seu dinheiro e a dívida dele continua. Lá crescendo, o chefe dos agiotas, um homem com o olhar frio de uma serpente, se aproxima dele. Seu pai te cortou, moleque, e sua irmãzinha fez a gente ter dor de cabeça com aquele escândalo todo. Ele diz, a voz baixa e ameaçadora. Mas a gente não esquece uma dívida. Você ainda nos deve, e muito. Marcos treme, sem saber o que dizer. Mas eu não tenho como pagar, ele gagueja. O homem sorri, um sorriso que não chega aos olhos. Talvez você não tenha, mas talvez sua irmãzinha possa pagar por... Você, de outro jeito. A ameaça fica no ar, clara e aterrorizante. A coragem de Letícia salvou a vida de Ana, mas o perigo agora se voltou contra ela. A vitória no tribunal consertou uma injustiça, mas as consequências do erro de Marcos ainda assombram a todos, como uma ferida que não fecha,
Um ato de verdade pode iluminar o mundo, mas nem sempre consegue apagar todas as sombras que a mentira deixou para trás. A luta de Ana pela justiça estava apenas começando, e a de Letícia por sua segurança também. E você, o que teria feito no lugar de Letícia? Teria a coragem de arriscar tudo pela verdade? Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém especial que também acredita que a coisa certa a fazer é sempre a mais poderosa.